Olá, turma, tudo bom? Hoje, pessoal, a partir dessa semana, a gente vai dar a introdução, não uma introdução, né? A gente vai dar, na verdade, uma revisão, né, dos conteúdos que a gente viu anteriormente, para quando for na semana seguinte, né, a gente fazer a nossa prova. Nossa prova está marcada para o dia 22, tá bom? Então, fiquem atentos, a prova de matemática é dia 22, tá certo? A gente vai fazer uma revisão até lá. Essa aula a gente vai ver introdução à estatística, gráficos, frequência relativa. Na semana que vem, a gente vai ver medidas estatísticas e expressões algébricas, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente começou a estudar sobre estatística, certo? E naquele dia eu falei que estatística era o quê? Era um ramo da matemática que possibilita coletar, descrever, organizar, analisar, classificar, um monte de coisa, tá? E tudo isso a gente vai fazer a partir da análise que a gente está fazendo de uma população ou de um determinado fenômeno, tá bom? Então, é o ramo, né? A estatística é um ramo da matemática muito antigo, tá bom? Porque ele era usado pelos grandes imperadores da antiguidade, por exemplo, os faraós, né? Que eles faziam a estimativa de quanta população, quantos habitantes tinham ali ao entorno das pirâmides e tudo mais, certo? Então a estatística já vem de muito tempo atrás, tá bom? Mas para a gente estudar, né, de fato, relembrar o que é a estatística, a gente precisa passar por alguns conceitos principais. Por exemplo, população estatística, que eu acho que vocês devem lembrar, né? Amostra, tá bom? Variável e frequência absoluta. A gente vai ver cada um desses aqui, tá bom? Espero que vocês lembrem, tá bom? Espero mesmo, porque foi a nossa primeira aula. Vamos lá. População, né? O que é a população? É o nome dado ao conjunto de todos os elementos que contém uma característica a ser estudada. Por exemplo, eu quiser estudar a altura de vocês, da turma de vocês, do oitavo ano, né? Então, a população ali que eu estou estudando vai ser a turma de oitavo ano, vai ser todos os alunos de oitavo ano. E aí eu vou estudar, sei lá, a característica, né, que eu quero estudar é o tamanho do sapato de vocês, por exemplo. Pode ser a altura de vocês, pode ser o peso de vocês e por aí vai, tá bom? E aí, mas só que a gente pode pensar assim, beleza, mas tem tantos alunos de oitavo ano, tem oitavo ano A, tem oitavo ano B, não é? São muitos alunos. Aí eu não quero estudar todo mundo, porque vai dar muito trabalho. O que eu faço? Eu pego 10 alunos do oitavo A, 10 alunos do oitavo B, e vou estudar, vou medir essas características desses 20 alunos, tá bom? Então, desculpa, gente. A população são todos os alunos do oitavo ano, mas eu não vou estudar todos. Então eu vou pegar só uma parcela desse meu conjunto, que é o que eu vou chamar de amostra, tá bom? A amostra é uma parcela do conjunto que a gente toma para estudar da população, tá bom? População geral, amostra é só um pouquinho, tá bom? E aí entra mais um conceito interessante, a variável, né? E o que é a variável, né? Diferentemente do que a gente viu lá em álgebra, né? De equações algébricas, expressões algébricas, a variável aqui ela é uma característica, tá certo? É uma característica que a gente está estudando. No caso aqui que eu citei do aluno de oitavo A, do oitavo ano, pode ser a altura, o tamanho do sapato, o peso, tá bom? Isso é uma característica. E ela pode ser qualitativa, que é quando eu estou estudando alguma qualidade, e pode ser quantitativa, quando eu estou estudando quantidades. Nessa situação, o peso ela é uma quantidade, o tamanho ele é uma quantidade, o tamanho do sapato ele é uma quantidade também. Porém, a cor dos olhos é uma qualidade, é uma coisa diferente, tá certo? E aí, pessoal, eu queria pedir para vocês, na verdade, né? A gente tem aqui o nosso próximo conteúdo, que é o seguinte: quando a gente está estudando,
fazendo anotações, né, sobre estatística, a gente vai coletar um bocado de número, certo? Um monte de dado. E aí vamos ter aqui um exemplo. Eu medi, né, o tamanho, a estatura de 40 alunos do curso de estatística. 40 alunos, 40 pessoas, eu medi o tamanho deles, tá bom? E aí eu fui notando, cada um notando. E aí ficou esse monte de número aqui, ó. Esse monte de número aqui. Só que tá um pouco bagunçado, né? Tem número grande aqui, tem número pequeno aqui, tem uns misturados aqui pelo meio. Aí o que eu posso fazer para organizar isso? Opa, eu posso organizá-los de ordem crescente. Eu posso começar pelo número menor e aumentando, né? Aqui, ó, e organizando eles de ordem crescente até chegar no número maior. Quando eu faço isso, pessoal, eu tenho o que eu chamo de row, tá bom? Row é quando eu organizo os dados que eu coletei de forma crescente ou decrescente, ou seja, do maior para o menor ou do menor para o maior, tá bom? Então, quando eu coleto meus dados, tá lá tudo bagunçado. Mas para me organizar eles, eu uso o row, tá certo? Então fiquem ligados também. Essa palavra é muito utilizada, tá? E aí vem aquela que a gente bastante, né, estudou. A gente tem aqui mais um exemplo, ó. Foram medidos o tamanho dos sapatos de alguns alunos do 8º ano, tá certo? Eu medi os sapatos, né? Vamos supor que eu medi, saí medindo os sapatos, tamanho dos sapatos, e aí eu obtive esses resultados, ó. 35, 35, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 40. Já está organizado na ordem de rol, tá vendo? Ó? Do menor, ó, do menor ao maior, tá bom? Aí, eu vou fazer uma tabelinha. Por que eu faço essa tabela? Porque eu quero saber a frequência absoluta. O que é isso? É o valor que mais aparece nos meus dados. Ou seja, que surge com mais vezes nos meus dados. Tá? Então, eu tenho um monte de dados, porém alguns vão aparecer mais do que outros. Então, eu organizo para saber qual que vai aparecer mais. Tá? E o que vai aparecer menos e por aí vai. Mas o que vai importar para mim é o que mais aparece, que é a frequência absoluta. Tá bom? E aí, ó, nessa situação, eu organizei aqui, ó, 35, 37, 38, 39, 40. E aí eu percebo, ó, que o 40 foi o que apareceu mais vezes. Logo, esse daqui é o que eu chamo de frequência absoluta, é o 40, porque ele apareceu mais vezes, tá certo? Então, como ele aparece mais vezes, ele é a minha frequência absoluta, ok? Então, pessoal, sobre gráfico, eu vou pedir para vocês assistirem aquele vídeo que eu mandei para vocês, certo? Eu vou passar, se vocês dão uma olhadinha lá no canal, que tá lá o vídeo sobre gráfico. E como ele é um conteúdo muito conceitual, eu não vou refazer uma nova aula. Tá lá, é só você dar uma avaliada de novo, tá? Uma assistida no vídeo, que você vai entender direitinho, tá bom? Então a gente passa para o próximo conteúdo. Frequência relativa, né, gente? A gente estudou frequência absoluta, que é aquele valor que mais aparece nos meus dados, e aí a gente vai ver a frequência relativa, que é o que? É usada, né, para calcular a frequência absoluta em relação ao conjunto total de dados obtidos. Por exemplo, lá vocês viram que o tamanho 40 era o que mais aparecia. Só que tinha outros tamanhos, né? Tinha o 35, tinha o 36, 37, 38, 39. E aí eu quero saber a frequência relativa, né? A frequência absoluta do 40 em relação aos outros. Quanto que vale a frequência do 40, que foram 4? Quanto vale eles em relação ao 39, ao 38, ao 36, tá certo? Então eu uso a frequência relativa para poder estimar, né, ver qual que é a relação entre a frequência absoluta e o conjunto total de dados obtidos, ok? E aí, pessoal, a frequência relativa ela é definida como a razão, é a divisão, tá? Razão é divisão entre frequência absoluta, tá certo?
e o número total de observações. O número total de observações é o quê? A minha amostra, tá certo? Então, quando eu vou calcular a frequência relativa, eu pego a frequência absoluta e divido pela amostra, tá bom? Então tá aqui, ó, a formulazinha bem básica, né? Frequência relativa é frequência absoluta dividido pela amostra, tá bom? Vamos aqui para um exemplo. Ó. Lembra que lá na aula passada que eu pedi para vocês resolverem um questionário, que cada um dizia alguma coisa sobre animais, sobre música, sobre time de futebol, etc. Pois é, eu vou pegar um exemplo daquele só para a gente fazer uma pequena revisão, tá bom? Daquele exemplo que eu pedi para vocês responderem, aquele questionário, 18 alunos responderam. Só que eu não tenho 18 alunos no oitavo ano, eu tenho para lá de 50 alunos. Então, se eu tenho 50 alunos. Peraí, gente, desculpa. Se eu tenho 50 alunos é a minha população. São todos os alunos do oitavo ano, certo? Como somente 18 responderam, então 18 é uma parcela dos 50, não é? Então 18 é a minha amostra, tá bom? Então, aqui eu vi, ó, que alguns alunos, né, preferem cachorro. 10 alunos no total, né? 6 alunos preferem gato e 2 alunos preferem passarinho. Isso aqui foi uma pergunta que eu fiz, né? Qual é o animal preferido que você acha, né? O seu animal preferido, tá bom? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a frequência relativa de cada um desses para ver quanto que vale cada um comparado ao todo, tá certo? Lembrando que ao todo é o 18 aqui, ó, tá certo? Vamos aqui ver. O cachorro. Eu pego a minha frequência absoluta, o 10, e divido pela minha amostra. Dá esse número aqui, ó, 0,556, né? Só que eu tenho que mostrar isso em porcentagem, pessoal. Não esqueça, eu tenho que mostrar em porcentagem, tá bom? Sempre depois da divisãozinha aqui, você multiplica por 100%, tá bom? Que aí você vai ter o valor em porcentagem, certo? Então, nesse caso, 55,6% dos alunos que responderam a minha pergunta sobre animais de estimação gostam de cachorro, tá bom? Vamos ver quantos por cento gostam de gato. Olha, como 6 alunos responderam, tá? Eu pego 6, que é a frequência absoluta, né? Divido pelo 18, que é o número, a minha amostra, tá bom? E aí eu vou pegar essa divisão e multiplicar por 100% para me ter uma porcentagem, ok? Então, nessa situação, 33,3% dos alunos que responderam ao meu questionário gostam de gato, tá bom? E passarinho, quanto que fica? Olha, é fácil, pego a frequência, né, o 2 ali, divido por 18, dá 0,111, multiplico por 100%, né, porque eu preciso ter uma porcentagem, e dá 11,1%. Nesse caso, esse valor aqui, né, 11,1% dos alunos gostam de passarinhos, tá bom? E aí aqui, né, espero que vocês assistam o vídeo dos gráficos, e aí vocês vão entender. E, ó, essa fatia grandona aqui é relacionada a cachorro, a quem gosta de cachorro. Essa fatia grandona aqui está relacionada a quem gosta de gato. E essa fatiazinha aqui, pequenininha, está relacionada a quem gosta de passarinho, tá certo? Então, ó, se vocês perceberem, quando a gente soma todos, né, vai dar 100%, tá bom? Então é por isso que eu preciso formar ela em porcentagem, porque quando eu faço todo mundo, vai dar 100%, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria de revisão para essa nossa aula de hoje. Muito obrigado. Eu espero que vocês façam a atividade, porque a atividade vai ser parte da nossa revisão. Lembrando que na semana que vem é a nossa provinha, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, revejam o vídeo se preciso, ou revejam as aulas anteriores relacionadas a essa revisão de hoje, tá bom? Que é a introdução à estatística e gráficos e frequência relativa, tá? São 3 vídeos, mas dá para assistir de boa.
E aí vocês podem resolver a atividade e qualquer dúvida pode mandar para mim que eu respondo, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.